Uma história de um futuro, sei lá, possível. Um cântico para Leibovitz. Recado importante, tá chegando? Conhece o canal? Legal. Não conhece? Legal também. Então vai conhecer e se gostar, se inscreva. Nós temos vídeos longos como este daqui e vídeos curtos que toda segunda e sexta vão ao ar. E os vídeos longos, quarta. Então se inscreva no canal e importante, se gostar, dê um like. Outro dia recebi aí uma mensagem de um seguidor falando: poxa, Ricardo, eu gosto de filmes sim, mas você não vai falar mais de livros? É porque eu apresentei vários programas falando de filmes e aí eu disse para ele: não, fica frio que eu vou apresentar programas de livros sim. E agora eu estou falando de alguns livros interessantes. Este livro que eu vou destacar para vocês hoje é um livro que me foi recomendado por um seguidor do canal. Então, deixa eu falar. Às vezes vocês mandam dicas, eu guardo, eu anoto, eu compro, eu leio. Às vezes demora, né? Porque tem um monte de coisa para fazer na vida. Mas eu leio. E quando eu acho interessante, eu falo: poxa, vou compartilhar. Aí eu trago para cá e compartilho. Este livro em especial é um livro interessante. Por quê? Porque ele fala do futuro. Eu gosto de livros quando o escritor se põe a imaginar como será o futuro daqui a 200, 100, 300, 400 anos. É um jeito, é assim que a gente vai construindo a realidade. A gente tem sonhos e constrói no dia a dia a vida para um dia chegar nesse sonho. É assim que se faz. E aí eu fico vendo esses autores, mas tem uns autores que têm uma visão muito ruim do futuro. São autores que veem o seguinte: a vida não está boa. E quanto mais passa o tempo, mais barbaridades o ser humano faz. Se continuar assim, nós vamos terminar desse jeito. E aí são livros que apresentam um futuro muito amargo, muito triste. A gente chama de futuro distópico. Futuro que não é utópico, é distópico. Utópico é bom, maravilhoso, o ideal buscado. Distópico é um futuro... oh, meu Deus do céu, que dureza que a gente vai encontrar. Futuro ruim. Já falei aqui de livros distópicos famosos. Se você tiver interesse, procura a resenha aqui, tá legalzinho. Falei aqui sobre Admirável Mundo Novo, falei aqui sobre 1984, falei sobre Nós e hoje vou falar de mais um livro assim. Só que, sinceramente, dos outros que eu falei, eu acho que esse é o mais amargo. Acho. Vamos ver o que você vai achar. O livro é Um Cântico para Leibovitz. Foi escrito por Walter Miller Jr. e foi publicado em 1960. Antes disso, trechos do livro foram publicados em revistas de ficção, esses magazines, essas revistas que saem, que eram muito comuns no passado, nas bancas de jornal, o pessoal comprava, seguia e ia lendo. Muitos autores de ficção científica, eles construíram sua história publicando contos em revistas desse tipo, em periódicos, magazines que saíam semanalmente, mensalmente. E assim fez o nosso amigo Walter Miller Jr., até que ele resolveu reunir tudo e acrescentou mais e escreveu um livro com toda a saga que ele estava contando nas historinhas curtas. E aí nasceu esse livro, Um Cântico para Leibovitz. O que a história propõe? A história fala está dividida em 3 partes. E nessas 3 partes fala da humanidade, mas fala da humanidade assim. Imagine que aconteça, está agora em briga, Rússia, Ucrânia. Nos anos 60, a briga que acontecia era União Soviética e Estados Unidos, 2 potências atômicas. O receio que o mundo tinha de um dia dessas 2 potências dar a louca no presidente e de repente ele aperta o botão vermelho e
voam bombas atômicas, foguetes para destruir o outro país, aí em represália o outro país manda bombas também para destruir aqui, e aí o mundo inteiro entra em conflito e a nossa humanidade vai pro beleléu, porque com o poder que a gente tem hoje, a capacidade de destruir a vida nesse planeta aumentou muito. E agora a gente está vivendo uma situação parecida com a Rússia e a Ucrânia. Ainda não usaram armas atômicas, mas e se usar? E se alguma pegar, for para a Alemanha, for para os Estados Unidos, eles vão reagir. E aí, pessoal, a gente que está aqui no Brasil, está aqui escondidinho, vai dançar do mesmo jeito. Então, não é tão impossível. A gente reza, a gente espera que o juízo venha na cabeça desse pessoal e que se chegue à paz. Não tem cabimento continuar assim, mas... E neste livro aqui, o Walter Miller resolveu falar do que ele sentia nos anos 60, em que ele via que a tensão entre os dois países, entre os dois blocos, estava muito bloco capitalista, bloco socialista, o império, alguns chamavam império do mal, o império não sei o quê, o conflito estava bravo, e o receio é que tivesse uma guerra mundial nova, só que agora com o uso da bomba atômica, da energia nuclear, e isso destruiria o mundo. E ele, Walter Miller, começa a história dizendo que essa guerra aconteceu e que agora estamos 600 anos depois que essa guerra aconteceu e o mundo foi totalmente destruído, a Terra ficou quase que impraticável para a vida porque radioativa, escaparam poucas regiões, a população é pequena e o pessoal, toda a tecnologia foi embora, cientistas morreram e o pessoal vive uma espécie de idade das trevas, com sacerdotes cuidando da população em regiões isoladas. Ah, curioso! Neste livro inteiro, depois que eu li, eu vi que em nenhum momento, só lá no fim, vai aparecer uma mulher. Só tem homens nesse livro aqui, só homens. Existem as mulheres, mas o autor, não botou-as como personagens que tinham algum destaque. Como a dizer que a imbecilidade da guerra é fruto de uma mente masculina atrasada. E vai ver, ele tem razão, viu? A gente precisa crescer, nós homens. Como são as mulheres que trazem a vida através dos filhos, elas valorizam. E a gente é impressionante, pessoal. Enfim, eu não tinha percebido isso. Depois que eu acabei de ler, eu falei, ué, não apareceu muita mulher aqui. É só homens tentando descobrir o conhecimento, e à medida que vão descobrindo algum conhecimento, começam a usar para criar armas, para ter mais poder, e aí começam a destruir o próximo, e aí, a primeira parte do livro tem o título Fiat Homo. Traduzindo Deixe-o ser um homem. E essa parte vai falar do irmão Francis Gerard, e 600 anos após o mundo ter sido extinto, aí no século 26, 27, nós estamos no século 21, então imagina. E aí é uma situação difícil, você vê o dia a dia desse Gerard tentando sobreviver, ele faz pesquisas em restos, em ruínas, procurando informações do passado que possam ajudar a humanidade, porque não tem mais motor, não tem mais luz elétrica, não tem mais nada, acabou tudo. Voltou a idade antiga, a idade das pedras e tal. E eles tentam encontrar coisas que possam ajudar a humanidade, para a humanidade superar aquela dificuldade. A história vai, não vou falar muito mais daí, porque senão vocês vão falar que eu estou contando a história inteira. Mas a primeira parte é assim. Aí eu fui para a segunda parte, até estranhei. Quando eu fui para a segunda parte, pessoal, eu falei, bom, vamos ver o que aconteceu.
E a segunda parte já acontece no ano 3174. Então a história dá um pulo gigante no tempo. Vai lá para o ano 3174, o título é Fiat Lux, ou Que Haja Luz. E é o renascimento. A humanidade está começando a ter um avanço tecnológico, a eletricidade já está sendo usada de novo e o progresso está vindo graças a essas descobertas feitas do passado tal, e aí vai, e aí puf, acaba a segunda parte e vai para a terceira parte, que é Fiat Voluntas Tua, ou Tua vontade seja feita. A terceira parte começa em 3781. A humanidade já avançou, já recuperou toda a tecnologia, a Terra já é explorada integralmente e o homem explora o espaço. Então, nessa terceira parte, a Terra já está numa condição superior à que nós estávamos nos anos 60. Ela já avançou, já evoluiu. E, pessoal, a gente vai lendo, e ao invés das coisas melhorarem, parece que o homem começa a se preparar para mais uma terrível guerra de extermínio, que desta vez deverá destruir todo o planeta. Então, o que o autor coloca no livro é que é da natureza humana, ao invés de aprender a conviver, cultivar mecanismos para destruir o outro. Armas, armamento, estratégias de derrotar o outro, de destruir a outra parte. Então, que nós somos seres que parece que nascemos para destruir e que a nossa vida só pode se manter destruindo o outro. Muito amargo, tão amargo, e ele acreditava nessas coisas que em 1996, com 73, ele ia completar 73 anos de idade, Walter Miller se matou com um tiro de revólver. Ele resolveu encerrar a vida dele porque não acreditava mais. Então, o livro é meio baixo astral, mas às vezes vale a pena dar uma lida para pensar que se a gente não cuidar do hoje, o amanhã poderá não ser bonito. E eu que tenho netos, eu que tenho filhos, eu quero que a vida seja muito boa e que meus netos e os filhos de meus netos, meus bisnetos e assim por diante, possam encontrar um planeta cada vez mais fraterno, cada vez mais irmão. Eu sou uma pessoa otimista, eu acredito no ser humano, apesar de ter muita gente que quer me provar o contrário, mas eu acredito que isso vai ser superado e que o bem em algum momento vencerá. Deem uma lida, um cântico para Leibowitz. Um canto para Leibowitz é uma distopia, uma história que não tem final feliz. Apesar da amargura do livro, há um poema de Tiago de Mello, grande poeta brasileiro, que eu vou fazer um programa específico. Há um poema dele que destaca aquilo que eu acredito. Diz ele: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar, porque amanhã vai chegar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vem comigo, multidão, trabalhar pela alegria, que amanhã é um novo dia.